Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E pra quem não me conhece ainda, é prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de um bom filme que tem na Netflix, que se chama Não Se Mexa. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal pra quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo, se vocês viram esse filme, se vocês gostaram ou não, assim a gente vai conversando. E compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. O filme se chama Não Se Mexa, que inclusive esse filme tá viralizando na Netflix, porque tá falando que ele é um dos melhores filmes de suspense. E eu provei isso, eu vou falar aqui que realmente é muito bom e eu gostei muito. A história é muito boa, intrigante. Tem uma coisinha só que eu não gostei tanto, assim, que poderia ser mais aprofundado, mas eu vou falar aqui dando a minha análise, falando da história e a minha análise final também, falando logo no final do vídeo. Mas agora eu vou falar sobre a história que retrata a vida de uma moça que ela perde o filho dela. Então ela tenta lidar com essa perda do filho dela, o que é muito difícil. E nisso tem um amigo dela que passa a confortar ela. Só que esse amigo dela, ele já foi um namorado dela, então ele é ex-namorado dela. Olha que situação. Então ele chega a passear com ela, fazer ela distrair a cabeça dela, porque você perdeu um parente seu, um filho seu, você não consegue. É muito difícil de superar essa perda muito grande. Então ela tenta de várias formas possíveis com esse amigo dela para poder superar, enfim. Então fala que eles estão passeando, eles estão conversando. Nisso mostra uma cena ele conversando com ela. Ah, porque você deveria ter me dado uma segunda chance, né, pra gente tentar de novo, ter uma relação legal, bacana. Mas ela chega a falar que não foi tudo isso uma perfeição da relação dos dois, porque foi uma relação bem tóxica o que aconteceu com ela através dele. Ele fazia pressão psicológica com ela, agressão física, muita discussão. Então ela falou isso na cara dele mesmo, na cara dura, sem dó, sem piedade. Ele ficou muito triste. E nisso ele virou um monstro do lado dela, porque ele não aceita de jeito nenhum ela ficar sozinha sem ele. Então ele chega a falar e pensar, né? Mas pô, eu tô aqui agora com você. Por que você não me dá uma segunda chance? Eu posso melhorar, porque eu te amo, porque sem você eu não vivo. Uma relação tóxica chega e vem daí, a partir desse momento. O que vem à tona? A pressão psicológica, a agressão física, enfim. Então, ele passa a virar um monstro do lado dela quando ela fala isso na cara dele. Ele pega uma agulha com um líquido, parece uma agulha de vacina, ele taca nela. Então, quando ele injeta esse negócio, essa vacina nela, ela não entende. Ela fica assim, por que você tá fazendo isso comigo? O que eu fiz pra você? Então ele fala, porque eu sou o amor da sua vida. Você tem que me dar uma outra chance, porque eu amo você. Você não pode fazer isso comigo. Eu sei que foi uma perda muito difícil por conta do seu filho. Aquela... como eu posso dizer? A dramatização da parte dele. Então, ela não entende, ela tenta fugir dele. E nisso tem uma hora que ele chega a falar pra ela assim, enquanto você corre, você vai perder os seus movimentos. Uma hora, você não vai conseguir falar. Uma hora, você vai perder a sua sensibilidade. Uma hora, você não vai conseguir se mexer. E realmente, dito e feito, ela foge, tenta fugir de vários jeitos possíveis de passagem, lugares diferentes da mata, dentro da mata. E ele vai atrás dela. E ela cai em um riacho, ela é levada porque ela encontra ele, mas ela consegue despistar ele. E nisso depois ela meio que jogada na grama e ela fica lá, sem se mexer. E deu o efeito
desse veneno que ele deu pra ela. Então ela fica assim, imóvel, sem mexer a perna, a mão, a cabeça, mas ela vira o olho. Ela não consegue nem falar. Imagine a gente viver em uma situação dessa com um serial killer que fez isso com a gente. É uma situação bem intensa. E nesse exato momento, depois de 5 minutos, vem um senhorzinho para poder ajudar ela, para poder salvar, e ele chega a perguntar para ela: "Você tá bem? Você tá machucada? Por que você tá aqui? O que aconteceu com você?" Só que ele percebeu que ela não conseguia falar. Então ele falava assim: "Se você consegue falar, pisque 2 vezes." E ela fazia isso e ele entendeu, ele associou também que alguém fez isso com ela, que alguém fez essa maldade com ela, que ela não consegue nem andar e nem falar. Então ele pega ela em um carrinho de mato, porque ele fica lá cortando a grama, ele pega ela e coloca nesse carrinho e salva ela e coloca dentro da casa dele. Então ela fica lá na casa dele e aí chega o santo do ex-namorado dela, que é o serial killer. E ele fala pra desabafar com ele, né, da vida dele. Ele é falso com ele faz o drama. "Ah, porque minha vida é um saco, eu perdi a minha mulher, porque ela tem, como fala? Ela tem uma doença, ela bebe demais, ela fala coisas sem nexo, não sei o que." Ele disfarça, ele mente pra esse senhor, ele faz tentar o senhor acreditar na mentira dele. E ele não acredita. Aí eu achei ótimo, eu achei um alívio essa parte, ele não acreditar nele. Eu pensei que ia dar muito ruim, de verdade. Então, nessa parte, ela tá escondida atrás do sofá, enquanto que ele tá. Ele quem? O ex-namorado dela no sofá, e na outra poltrona esse senhor. E aí, ele já percebe alguma coisa de errado. O ex-namorado dela, o vilão da história. Ele já acha estranho. Ele já acha alguma coisa esquisita acontecendo, que ele tá muito sério, o senhor, ele tá muito monossilábico. Depois, ele faz um inferno na vida desse senhor. Ele tenta matar ele. Aqui tem spoiler. Se você não viu até aqui, para aqui, depois volta para você ver e entender o contexto da história toda. Ele mata esse senhor. E por quê? Porque ele percebe que ela estava lá na casa dele, ela fecha a cortina, o que ela associa: "Ah, eu vou fazer isso para ele não ver que eu tô aqui e que vai ser rápido." Não. Ele percebeu na hora. Ele pegou ela lá, colocou fogo na casa desse senhor e matou esse senhor, dando o acidente de incêndio. É o que aconteceu com ele. Eu fiquei morrendo de dó dele. Mas eu, ao mesmo tempo, pensei, pelo menos ele tentou salvar a moça. Então ele foi um herói. Não deixa de ser. Depois ele foi parar em um posto de gasolina, ela lá imóvel no carro, assim, tentando dar uma disfarçada com um boné que ele chega a dar pra ela e tal. E aí vem um casal com uma filha, a esposa, e junto com o marido, e a filha dela tá lá com essa moça, imóvel. E ela tenta entender, por que você tá assim? Você tá bem? Ela não fala assim exatamente como que eu tô falando, mas deu pra entender. Por que essa moça tá assim? O que aconteceu com ela? Ela fica com um olhar meio suspeito. E nisso a mãe dela fala assim: "Sai daí", porque... E a mãe dela já chega e já fala: "Sai daí, porque você não conhece essa pessoa. Você mal conhece ela, saia de perto." E aí ela tenta sair do carro para tentar fugir dele. Mas ele percebe, ele volta. E um cara que vem de fora tenta ajudar ela, tenta fugir com ela. Não dá. Ele é muito esperto, ele foi muito rápido. Eu fiquei assim, gente do céu, como é possível uma pessoa ser tão rápida e tão esperta? Porque pensa, pra você ser um serial killer, você tem que ser muito ágil, muito esperto, muita lógica. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, ele percebeu e vai acabar com a vida
dessas pessoas que trabalham nesse posto. Ele joga gasolina lá e deixa no incêndio e mata o moço do posto. Depois ele é parado na estrada por um policial. E nisso, ela também tenta fugir com ele, porque ela tenta falar socorro. Ela tava quase falando socorro, help, help me, me ajuda. E ele não entendia. Aí depois ela começou a falar e ele entende. E ele fala assim, não, cara, você fica aí. Eu sou policial, eu sou o cara. Eu vou tirar essa moça daqui. E ele ficou assim, por que essa moça tá aqui assim? O que tá acontecendo com ela? Vocês são um casal? Tá tudo bem? E aí vem aquela mentira dele de novo. Porque a minha esposa, ela sofre de bebedeira, ela não sabe o que ela fala, o que ela vê. Aquela ladainha. E o policial já fica suspeito. Ele tenta ajudar ela, mas ele é morto por ele. Que ódio que eu fiquei nessa parte. Gente, meu Deus do céu. Já era a terceira vez que ela tentava fugir com o policial. Não deu certo de novo. Eu fiquei agoniada. Que ódio. Mas depois, ele saiu do carro e ela tentou injetar o mesmo que ele injetou nela, a vacina, aquela agulha, que é o veneno, ela tenta pôr nele. Só que não tinha nenhum líquido. Que legal. Pensa na minha agonia também nessa parte. Ela deve ter pensado assim, caramba, não deu certo. O que eu vou fazer agora? Não tem como eu sair daqui. Porque eu mal comecei a mexer os meus dedos. Eu fazia assim toda hora pra ela tentar voltar os movimentos dela, por conta desse veneno que ele deu pra ela. Porque no passado ela lembra que foi assim que ela foi contando com o filho dela, como que se conta até 10. Então ela fazia e tentava movimentar o dedo, todos os dedos, depois a mão, depois o cotovelo. Tem uma hora que ela consegue fugir. Ela vai em um barco com ele, mesmo assim, tem parte que ela consegue fugir. Mas depois ela é levada em um barco com ele e ela pede. E ela chega a falar pra ele, cuida do barco do meu filho, por favor, é só o que eu peço. E ele faz. Ela faz o que ela pede. Nisso ela faz um nocaute com ele. Ela pega uma faca e ataca aqui, ó. Ela pega dele, da boca dele até o pescoço. Eu pensei que ele fosse morrer na hora, mas não. O bendito dele não morre nessa parte. Que ódio! Por isso que ele não morria. Eu ficava assim, meu Deus do céu, mas esse cara não morre nunca? E ele é jogado na lagoa, enorme assim, e ela tenta fugir. Só que tem uma hora que a água ela aparece no... Só que tem uma hora que a água, ela é invadida pelo barco. Só que tem uma hora que a água invade o barco. E ela tenta sair, e ela não estava conseguindo se mexer. Então ela prendeu a respiração bem fundo. Ela tentou se mexer e ela conseguiu ter os movimentos dela de volta. Aos poucos, devagar, ela foi recuperando os movimentos dela, da perna, dos pés, das mãos, da cabeça. E ele lá, tentando nadar contra a maré. Ele chega lá. Então, ela vê que ele tá lá sofrendo, à beira da morte. E ela vai lá e ele fala assim pra ela. Ele tenta falar pelo menos. E ela fala assim pra ele: agora eu vou fazer você sofrer, assim como você fez comigo. Tem uma palavra, uma frase que ele falava pra ela, que ele falou pra ela, que ela falou pra ele também. Eu não lembro a frase que ele falava pra ela, mas ela falou mais ou menos assim: agora quem que faz isso, quem que fala, quem é a dominadora sou eu. Então você vai ficar aí sofrendo. E ele fica lá. E ele morre. Porque ela usou a faca nele, né? Da boca até o pescoço. E ele morre.
e ela consegue pegar o carro dela de volta, todo destroçado, porque, né, tentando fugir dele, fazer ela se salvar. Ela pega o carro e vai embora. E fica tudo bem, ele morre, ela se salva, toda ensanguentada, suja, e no final deu tudo certo. Eu tava pensando que ele fosse ficar vivo, gente. Eu tava pensando que ele fosse voltar a atormentar a vida dela. Mas tem um ponto que eu não gostei muito dele, porque no começo eu achei muito parado da parte dele, do ator que fez o papel. Eu achei um papel muito frágil, que deveria ser mais explorado, que deveria ser melhor. A feição dele, a interpretação com as falas, mas nisso depois foi melhorando muito, e aí sim eu passei a gostar mais dele. Então, o filme, eu gostei muito desse filme, eu achei muito bom. Não é um dos melhores que eu já vi, mas a história é muito boa, me prendeu até o final, porque eu gosto de filme assim, que me prenda até o final. E aquela transição que teve da cena da mata com ele seguindo ela e a voz na cabeça dela e ele falando com ela, eu achei sensacional essa parte. Uma transição, um efeito de eco com a voz dele com ela, porque parecia que a voz saía do lado esquerdo da minha televisão, depois para o direito, depois os dois juntos. Eu achei isso incrível, eu achei muito bom. Então é isso, essa foi a minha análise, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então até o próximo conteúdo.